Força de um desejo. Inácio nunca conseguiu se entender com seu pai e resolveu sair da fazenda para tentar a vida na corte. Está num dos ambientes mais elegantes da corte. Olha as mulheres. Garanto que não vê nenhuma assim em Santana. Mas ele não esperava se apaixonar à primeira vista pela famosa Esther Delamare. Os olhares no teatro. Esteve ontem no salão e desapareceu de repente. Você é tão tímido assim? Força de um desejo. Segundo capítulo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um desejo. Higino Ventura é um rico fazendeiro que nunca esqueceu Helena, seu grande amor do passado. Preciso saber se você é feliz. E ele não vai desistir de tentar reconquistá-la e se vingar do homem que roubou a mulher de sua vida. Não estou falando em votos conjugais. Estou falando na sua felicidade, no que se passa aí dentro. Força de um desejo. Segundo capítulo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um desejo. Higino desafiou Abelardo para um duelo. Ventura mudou de seu local e arma escolhida. Por enquanto não. Mas Helena resolve procurar o inimigo de sua família para tentar salvar a vida do filho. Sou capaz de qualquer coisa, pelo amor de Deus! Eu não posso permitir! Qualquer coisa. Força de um desejo. Nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. E nesta segunda, estreia a nova novela das 7, Bang Bang. Força de um desejo. Abelardo venceu o duelo, mas Higino preparou uma armadilha. O Abelardo levou um tiro. Agora, ele está entre a vida e a morte. Então, doutor? O Abelardo perdeu muito sangue. Força de um desejo. Nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. E nesta segunda, estreia a nova novela das 7, Bang Bang. Força de um desejo. Quero ver, Helena. Eu preciso que você marque um encontro meu com a baronesa. Higino está querendo reconquistar o seu antigo amor, mas vai ter que enfrentar o barão Henrique Sobral. Cachorro, eu lhe ensino. Henrique! Henrique! Força de um desejo. Nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. E nesta segunda, estreia a nova novela das 7, Bang Bang. Força de um desejo. Inácio deixou a fazenda de sua família e quando chegou ao Rio de Janeiro, logo se apaixonou pela famosa Esther Delamare. Amor, minha vida. E ele está decidido a ficar para sempre ao lado de seu grande amor. Só vou me sentir completamente feliz se eu me casar com você. Casa comigo, Esther. Força de um desejo. Hoje, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. E você não pode perder a estreia da nova novela das 7, Bang Bang. Força de um desejo. Ela estava bem quando saiu de lá. Doutor Xavier está muito preocupado. Inácio é obrigado a adiar seu casamento para reencontrar sua mãe. Fecha os olhos, volta no instante. Quando abrir, já teria voltado. E Helena acaba confessando ao filho um grande segredo de seu passado. Eu traí o seu pai. Eu fiquei grávida. Grávida do Abelardo. Força de um desejo. Nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um desejo. Antes de morrer, Helena convenceu Inácio a perdoar o pai. Ela morreu para que nós nos perdoássemos. Vamos tentar ser felizes. E agora eles estão unidos para lutar contra Higino Ventura. O senhor, o Abelardo e eu havemos de vencer este homem e colocá-lo em seu lugar. Força de um desejo. Nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um desejo. Esther acredita que foi abandonada por Inácio e está disposta a se vingar desse homem que marcou para sempre sua vida. Não vou esquecer nunca. Vou até o fim do mundo para deixá-lo bem pior do que ele me deixou. Força de um desejo. Nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um desejo. O barão Henrique Sobral está cada vez mais fascinado por Esther. Eu tenho certeza absoluta que em breve você vai encontrar a felicidade ao lado de alguém
De muita sorte. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Inácio caiu numa emboscada armada por Higino Ventura. Atirem! Protejam as tropas! E ele está correndo um grande perigo. Recompensa boa para quem pegar o filho do barão! Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Esther acredita que foi abandonada por Inácio e resolve fazer uma longa viagem para tentar esquecer esse amor. Tenho certeza que a Europa vai beijar os pés de Esther Delamarre. Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Inácio acredita que sua avó escreveu a carta que o separou de Esther. O único caminho agora é comparar a caligrafia desta carta com a da minha avó. E verá que estou certo, foi ela sim. E ao lado do seu amor, ele vai lutar para provar que eles foram vítimas de uma grande armação. Nós vamos desvendar tudo isso. Eu lhe prometo. Nunca vão conseguir provar. Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Eu amo você. Eu preciso de você. Inácio e Esther estão cada vez mais apaixonados e não querem mais esconder o seu amor do Barão Henrique Sobral. Não podemos continuar mentindo pra ele, você fingindo que o ama. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Dessa vez não vai ser praga, não. Pelo menos não de café. Praga em gente. E agora, todos os escravos da Ouro Verde estão correndo um grande perigo. Epidemia? Passei a noite na estrada para avisar você logo. Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Abelardo conseguiu se recuperar completamente e a fazenda Ouro Verde está em festa. Dá cá um abraço, meu neto. Mas Higino Ventura não vê a hora de acabar com toda essa alegria. Gostaria de ver com os meus próprios olhos a última festa na casa da família do Sobral. Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Inácio não está conseguindo viver ao lado de Esther sem poder se entregar a essa paixão e quer desistir de seu grande amor. Por favor, não tome nenhuma decisão precipitada. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Higino descobre que é o verdadeiro pai de Abelardo. Eu tinha o direito de saber. E ele está decidido a conquistar o amor de seu filho. Nós temos muitas coisas a conversar. Coisas que podem mudar a sua vida e a minha. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Abelardo resolveu fazer as pazes com o Barão Henrique Sobral. Meu pai, meu verdadeiro pai, que me criou, que me fez o que sou, que me ensinou tudo que eu sei. E ele decide voltar a viver com sua família. Eu sempre soube que era como seu filho. Não, você é meu filho. Você e o Inácio. O filho que qualquer pai gostaria de ter. Força de um Desejo, nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Abelardo e Inácio descobrem que seu pai está com uma grave doença. Ele poderá resistir ainda algumas semanas, meses. Tão pouco. Ele não pode saber disso nunca. Ele não pode nem suspeitar de nada, Esther. Vou conseguir fingir. Vou ser a mais alegre das esposas. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. A doença do Barão Henrique Sobral está se agravando a cada dia. Nosso pai passou mal de novo. E a notícia chega até seu maior inimigo. Sobral está doente. Pela perturbação geral, só pode ser coisa muito grave. Agora, Higino acredita que está muito perto de realizar seu grande sonho de comprar a fazenda Ouro Verde. Quando o barão morrer,
vão vender pra mim. Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Esther está fazendo tudo para que seu marido tenha os dias mais felizes de sua vida. O Henrique está doente. Ele não pode sofrer nenhum tipo de aborrecimento, não agora. Mas Idalina já conseguiu descobrir a verdade sobre o seu passado e pode espalhar esse segredo por toda a Vila de Santana. Se essa história vai se divulgar ou não depende de muita coisa. Não está preparando alguma maldade? Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Eu sinto nojo só de olhar para esse seu rosto devasso. Idalina descobriu o segredo de Esther e ela está sendo humilhada dentro de sua própria casa. Não me desafie, Esther. Eu acabo com você. Acabo com todos. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Higino se encontra com o médico do Barão Henrique Sobral e acaba descobrindo que a doença de seu inimigo, na verdade, é uma grande farsa. O senhor deve conhecer a baronesa. Ele tem medo de ser abandonado por ela. A ponto de... Inventar que tem um grave problema cardíaco. Força de um Desejo, nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Higino Ventura preparou uma armadilha para o Barão Henrique Sobral ser preso como traficante de escravos. Nós vamos prender um personagem muito importante envolvido com o tráfico. Mas Inácio vai tentar ajudar seu pai a escapar desse terrível golpe. Vou reunir alguns homens e vamos atrás deles. Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Esther está começando a desconfiar que a doença de seu marido é, na verdade, uma grande farsa. O senhor já conhecia o Dr. Teodoro, que atendeu o Henrique? Não conhecia, não. Henrique inventar uma doença para não me perder? Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. A paixão de Inácio por Esther está cada vez mais forte. Eu adoro Esther, Abelardo. Mas ele sabe que o nascimento de seu filho pode afastá-lo de seu grande amor. Tudo mudou. Eu vou ser pai. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Esther não consegue se conformar com a notícia de que Inácio vai ser pai e acredita que agora perdeu para sempre o seu grande amor. Quis muito ter filhos com Inácio. E agora? Agora é esquecer o passado, resignar-se. E ela decide tentar encontrar a felicidade ao lado do marido. Você ainda vai viver muito. Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Higino descobriu o grande segredo de Esther e agora quer revelar para toda a cidade. Vai desencadear um terremoto que não poderá nunca mais deter. Isso vai acabar com o Henrique. E com você também. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Higino Ventura revelou para toda a Vila de Santana o segredo do passado de Esther. Tudo perdido. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Se entregar, se fugir, aí sim estará se igualando a eles. Força de um Desejo, nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. O capanga de Higino foi capaz de ofender Esther na Vila de Santana e Inácio decide lavar sua honra. O Inácio está armado! Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Um Desejo. Abelardo e Juliana estão cada vez mais apaixonados. Parece que estou vivendo um sonho, Trajano. As joias da mamãe. Gostaria que me ajudasse a escolher um para Juliana.
Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Juliana está cada vez mais apaixonada por Abelardo. Estou disposta a enfrentar qualquer problema para não perder o grande amor da minha vida. E o noivado dos dois promete ser um grande acontecimento na Vila de Santana. Estou tão ansiosa, vai ser uma festa muito grande, não estou acostumada. Estou nervosa desde já. Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Idalina resolveu declarar guerra ao noivado de Abelardo e Juliana. Esta noite, eu vou reduzir esse noivado a pó. Mas Esther está disposta a comprar essa briga para ajudar o casal. Eu não vou deixar Dona Idalina maltratar a Juliana dentro da minha casa de modo algum. Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. E Gino está preparando um golpe para que seu grande inimigo seja preso como traficante de escravos. Tudo acertado conforme suas ordens, Regina. A denúncia anônima foi feita. E o Barão Henrique Sobral pode acabar atrás das grades. O lamentável fim de um barão no cárcere comum. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Esther está decidida a descobrir se a doença de seu marido é, na verdade, uma grande farsa. O Henrique não pode nem imaginar que estou desconfiando de alguma coisa. E ela resolve ir ao Rio de Janeiro para desvendar esse mistério. Preciso falar com esse doutor Teodoro. Só esse médico pode me dizer a verdade. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Esther e Inácio descobrem que Sobral inventou uma falsa doença para separá-los. O homem que me ensinou a ser íntegro enganou, mentiu, foi baixo. E agora, eles estão dispostos a assumir seu grande amor. Você nunca mais vai nos ver. Força de um Desejo, nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. O Barão Henrique Sobral foi misteriosamente assassinado. A arma que matou meu pai era do Inácio. E Abelardo está achando que Inácio foi capaz de matar seu próprio pai. Eu não sei como Inácio conseguiu fazer isso. Por mais ódio que sentisse. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. A notícia da morte do Barão Henrique Sobral se espalha por toda a cidade. Quem pode ter sido assassino? Sobral. Morto. E Inácio é o principal suspeito do crime. O Barão Sobral morreu com um tiro disparado pela arma do filho. Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Esther e Inácio estão curtindo intensamente o seu amor, longe da fazenda Ouro Verde. Será que o Inácio não volta nunca mais? E esses apaixonados nem imaginam que o Barão foi assassinado e eles são os principais suspeitos do crime. Eu não gostaria de estar na pele de Inácio Sobral. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. E Gino descobre que Inácio e Esther vivem há muito tempo um grande amor. E agora, ele pode complicar ainda mais o casal nas investigações sobre o assassinato do Barão. Inácio e a baronesa irão direto pra cadeia. Força de um Desejo, nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo. Inácio e Esther descobrem que o Barão está morto. Se eu soubesse... Poderia ter feito nada para evitar, meu amor. E eles nem imaginam que são os principais suspeitos do crime. Vamos acabar com essa farsa? Foram vocês que mataram Sobral. Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, últimas semanas. Abelardo não conseguiu superar a dor pela morte de Henrique Sobral. Não foi culpa minha! E Inácio está fazendo de tudo para tentar ajudar o irmão. Estou preocupado com você, Abelardo. Sei que está angustiado, sofrendo. Força de um Desejo, nesta terça, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força
Força de um Desejo, últimas semanas. Uma grande festa está agitando a Vila de Santana. E a chegada de Esther surpreende a todos. Baronesa tirou o luto? Onde com a baronesa? E pode? Será que ela quer ser baronesa condessa? Força de um Desejo, nesta segunda, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, últimos capítulos. Higino está tentando de todas as maneiras comprar a fazenda Ouro Verde. Não vão conseguir manter isso aqui. Ofereço a última oportunidade. E vai arranjar uma briga feia com Inácio e Esther. O senhor não está compreendendo. Ouro Verde não está à venda. Força de um Desejo, nesta quarta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. A polícia descobre um segredo do passado de Higino. O senhor esteve envolvido num assassinato por envenenamento? Agora, ele é um dos principais suspeitos da morte do Barão Henrique Sobral. A polícia deve trabalhar com fatos, não com hipóteses. Força de um Desejo, nesta quinta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, últimos capítulos. Abelardo está lutando para reconquistar o coração de seu grande amor. Eu preciso de você, Juliana. Força de um Desejo, nesta sexta, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, última semana. Inácio e Abelardo acreditam que Higino é o assassino do Barão. Com quem pensa que está lidando? Com um verme. Um verme com sonhos de poder absurdos. Que sempre invejou meu pai. E eles estão dispostos a tudo para conseguir fazer justiça. Você é o responsável pela morte dele. E nós vamos provar isso. Nesta segunda, depois do vídeo show, Força de um Desejo. E dia 13, A Viagem, um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, última semana. Higino e Idalina armaram um plano para incriminar Esther pelo assassinato do Barão. Quero acabar com a vida dela, faça o que for preciso. E vai conseguir. Agora, ela vai ter que se entender com a polícia. Há provas definitivas contra a Dona Esther. Está presa pelo assassinato do marido. Nesta terça, depois do vídeo show, Força de um Desejo. E nesta segunda, A Viagem, um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, última semana. Esther foi presa injustamente pelo assassinato do Barão. Acredita mesmo que Esther vai ser condenada? Não tenho a menor dúvida, Dona Idalina. A forca. Nesta quarta, depois do vídeo show, Força de um Desejo. E nesta segunda, A Viagem, um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, penúltimo capítulo. Chega o dia do julgamento de Esther. Eu não cometi crime nenhum. Eu estou presa injustamente e vou ser julgada injustamente. Nós vamos até o fim lutando para conseguir a liberdade da Esther. Nesta quinta, depois do vídeo show, as emoções do penúltimo capítulo de Força de um Desejo. E nesta segunda, A Viagem, um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo. Força de um Desejo, último capítulo. O julgamento de Esther chega ao fim com uma grande revelação. Descobrimos e temos a confissão de quem matou o Barão Henrique Sobral. Nesta sexta, depois do vídeo show, você não pode perder as emoções do último capítulo de Força de um Desejo. E nesta segunda, A Viagem, um grande sucesso. De volta em Vale a Pena Ver de Novo.